Olha, essa live a gente praticamente não anunciou e entrou em cima da hora para falar sobre esse drama. Eu entrei, aliás, 5 minutos antes do que eu havia estipulado para poder dar ciência aos senhores que o complexo hospitalar de Chipa tem 14 mil pessoas. 14 mil, a estimativa é que ele tem 14 mil pessoas. Não são apenas médicos e pacientes. Muitas das pessoas são pessoas que encontraram no Hospital Chifa, nos consultórios ao lado, estacionamentos, no saguão, né, que vocês precisam ver nas imagens do Telegram como é que isso está nesse momento. Uma menor probabilidade de serem atacadas, né? Por quê? Porque escola não é seguro, instituições da ONU também não, instituições não governamentais, organizações não governamentais ou multilaterais presentes em Gaza também não, igreja também não, mesquita menos ainda. Então as pessoas procuram, de alguma forma, um lugar para se protegerem, né? Porque não tem bunker em Gaza, né? Tem túneis, mas não tem bunkers. Esses quartos seguros que você encontra em Israel, principalmente nos prédios mais novos, de maneira a proteger os seus habitantes de possíveis ataques, em Gaza não existe, né? Tanto que os números por si já falam em mais de 11 mil mortos oficialmente. Algumas versões dão conta de uma quantidade ainda maior de pessoas desaparecidas e sob os escombros. E o próprio Ministério da Saúde palestino em Gaza já disse que não é mais capaz de compilar o número de mortos. Parte do contexto do fechamento de Rafah dar-se-ia em função desses deslocamentos forçados que estão acontecendo do norte para o sul, inclusive para forçar a fronteira com Rafah. Isso é tudo uma estratégia, é tudo claramente uma estratégia de tentar forçar a fronteira com Rafah. E as ambulâncias, carroças, por vezes puxadas por burricos, por cavalos, também não estariam sendo poupadas. Então a situação, olha, gente, é uma situação absolutamente dramática. E eu vou dizer para vocês, muito francamente, absolutamente inadmissível. Vou repetir o que eu aprendi nos bancos da faculdade, nos bancos da academia. Efetivamente, gente, legítima defesa é instantânea e proporcional. O que não é legítima defesa e que pode ser feito de maneira não proporcional e fora do seu tempo, de maneira extemporânea, é vingança. E a vingança, quando eventualmente desproporcional, ela pode, no seu bojo, guardar situações como morticínio, genocídio, limpeza étnica. E eu não poupo absolutamente, não me acovardaria em nenhuma instância de definir. Tanto que eu entendo claramente que qualquer país, inclusive Israel, tem direito de se defender se atacado, mas nenhum país, inclusive Israel, da mesma forma, tem direito de agir de forma desproporcional, e não é possível que nós atribuamos a morte de mais de quase 5 mil crianças a danos colaterais. Uma coisa é combater o inimigo, uma coisa é combater aquele que te ataca, aquele que te ameaça, aquele que te ocasiona dano, aquele que eventualmente pode estar traçando planos com o objetivo de lhe causar prejuízo. A outra coisa é 4.000, são 4.860, estou vendo aqui o número oficial do Ministério da Saúde de Gaza, crianças já computadas como mortas e, repito, muitas outras centenas ou milhares sob os escombros e desaparecidas. Não é possível que nós, como seres humanos racionais, naturalizemos limpeza étnica. Eu assisti a limpeza étnica no antigo Oblast Nagorno-Karabakh e vou dizer para vocês que um dos motivos pelos quais, durante alguns dias, eu pensei em suspender a proposta do canal, isso já faz um tempo, isso já foi superado, foi o fato de verificar que limpeza étnica e genocídio, e os números proporcionalmente grandes, mas absolutamente menores do que os de Gaza, porque nós falamos de populações, de um lado de 140, 160 mil pessoas, do outro lado de quase 2,5 milhões. Então eu acabei ficando desgostoso, porque como que você naturaliza isso? Aí muitas vezes você reflete, será que esse trabalho tem utilidade? Será que esse trabalho tem repercussão? Será que as pessoas estão se conscientizando que a gente não pode naturalizar a violência contra o próximo? Porque se nós naturalizarmos a violência contra o próximo, inclusive a gente pode remeter inclusive ao próprio Holocausto da Segunda Guerra Mundial, quando muito do que nos é ensinado
dá conta que as pessoas, ou muitas pessoas, não se importavam quando não lhes era algo diretamente dirigido. Então, vocês, ou muitos de vocês, já ouviram aquela história. Primeiro levaram os judeus, depois levaram os ciganos, depois levaram os comunistas, enfim. E eu acho que, nesse sentido, nós temos que claramente remarcar a nossa opção pela defesa da vida. Não há outro caminho. Não podemos nos acovardar e tergiversar. Eu sei que muitos de nós somos sujeitos a pressões, inclusive sociais. Eu não estou sugerindo que ninguém se indisponha com ninguém em função de percepções discrepantes, mas é importante que nós tenhamos a maturidade, a coragem, a ética e a dignidade preservadas ao expressarmos o nosso rechaço a uma situação que indiscriminadamente coloca Gaza abaixo. Me perdoem aqueles meus amigos, e não são poucos, que têm uma visão diferente, mas no âmbito do debate adulto, democrático e principalmente idôneo, nós não podemos poupar as nossas impressões em relação a um fato tão grande, tão grave.